aos nossos corações, e toda vez que isso acontece, nós nos colocamos em disciplina diante do nosso Deus, para que Ele mais uma vez faça um mover sobrenatural sobre o seu povo. Amém? Todo mundo feliz, né? E diante de um chamado, um soldado não foge à guerra. E aí falei com o pastor: eis-me aqui, envia-me ao teu povo. E o Espírito Santo me trouxe, durante essa semana, uma palavra que nós vamos meditar nessa noite. Você ainda sente no seu coração pela dor dos outros? Você chora por situações que têm acontecido no nosso país, ou até mesmo fora do nosso país? Guerra, fome, doenças. Será que o nosso coração está sensível nessa noite por circunstâncias que têm acontecido ao nosso redor? Ou, infelizmente, o meu coração está tão petrificado que eu já não sinto mais a dor pelos outros. Já não sinto mais. Se tem alguém perto de mim que sente fome ou dor, eu falo: isso não é problema meu. Nessa noite, Deus irá nos alertar com relação à nossa postura, que talvez a Igreja de Cristo esteja tomando de frente às adversidades, o qual nós temos visto. E nós temos que entender que diante desse cenário que nós temos visto em todas as áreas, há necessidade de um período de reconstrução em nossas vidas. Abra comigo, por gentileza, no Evangelho de Neemias, capítulo 1. Todos encontraram aí, amém? Neemias, capítulo 1. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Susã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, indaguei-lhes pelos judeus que havia voltado, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. E os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me, chorei-me amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei, ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra. A tua aliança a usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras de oração que o teu servo está apresentando diante de ti. Dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste ao teu servo, Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometestes a teu servo Moisés. Se fores infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos, e os praticardes com amor, e ainda que os vossos exilados estejam dispersos
pelos lugares mais longínquos, debaixo do céu, de lá os reunirei, e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Versículo 11. Yahvé, eu te rogo, deixa-te ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo, atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei o meu pleito. Nessa época eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Até aqui. Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Aquieta o nosso coração, derrama sobre o Teu povo uma unção. Tira todo o coração aflito, todo sono, todo cansaço, toda inquietação. Permita, ó Pai, que o inimigo jamais venha roubar a Tua palavra nessa noite. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler aqui o capítulo número 1, que fala de Neemias. O que aconteceu? Então, Neemias, diante do cativeiro da Babilônia, ele foi levado para uma cidade conhecida como Suzã, durante o cativeiro da Babilônia. E lá, esse Neemias, ele tinha um posto, ele tinha uma profissão, ele era copeiro do rei. Era uma atividade de totalmente confiança. Por quê? Neemias, ele tinha a obrigação de ser o provador de todo o alimento que chegava diante do rei. Se fosse água, se fosse vinho, ele tinha por obrigação de experimentar esses alimentos. Mas por que então que ele tinha de experimentar esses alimentos? É porque poderia haver o quê? Veneno na alimentação e na água. E antes de toda a refeição, Neemias tinha essa obrigação. Ele era copeiro de confiança do rei. Ele era um dos cativos que foi trazido de Jerusalém quando esta foi derrubada, como nós acabamos de ler. Ela foi derrubada e os seus portões foram queimados. Então, Neemias, vendo essa situação, ele se sensibilizou, como nós acabamos de ver aqui. É interessante que ele perguntou, eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província e passam por grande tribulação, privação e humilhação. Neemias recebeu o relato de um irmão dele chamado Anani, para que aquele povo estava passando por tribulação, privação e humilhação. Talvez aqui nessa noite você esteja também passando por privações, talvez nessa noite você esteja passando por humilhação. E saiba que em nome de Jesus, Deus vai dar a direção certa e correta, para que nós possamos seguir conforme a palavra dele. Nós veremos quais então atitudes e comportamento para um novo reconstruir em Deus. Nós já começamos o ano com força total em nome de Jesus, amém? Recomeçamos, janeiro já está quase indo embora. E nós temos meta, nós temos objetivo, está tudo traçado. E nós temos que saber nessa noite, então, quais as atitudes e comportamento que eu tenho que tomar para que eu possa reconstruir de novo aquilo que foi destruído, aquilo que foi quebrado, aquilo que o inimigo tirou diante de nós. Primeiro passo que nós temos que entender: se você passa por tribulação, por humilhação, saiba que existe um caminho. E nós veremos que apesar de toda e qualquer dificuldade, nós temos que entender que é um Deus que pode todas as coisas. E no versículo 4, tendo ouvido este relato, ele tomou a sua primeira atitude, que a cidade havia sido destruída. Ele assentou e chorou amargamente. Então Neemias, o coração de Neemias, ele sentiu aquela dor tão grande, sabendo que a cidade havia sido destruída, que já não havia mais nada, que o povo estava passando por humilhação, por provação, e ele assentou e chorou. Olha que atitude de um homem sábio conforme a palavra de Deus. Assentei-me e chorei amargamente, lamentei
por alguns dias. Então saiba, meu irmão, se durante as suas orações você está orando pela sua casa, pela sua família, se você tem chorado, derramado lágrimas diante de qualquer situação, saiba que você está no caminho certo. E fala aqui que eu coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Estamos passando por luta, por tribulação, mas eu não estou fazendo nada. Eu não estou orando, eu não estou jejuando, eu não estou fazendo nada. Literalmente eu estou ficando de braços cruzados diante das situações que se movem, talvez dentro da minha casa, dentro do meu trabalho e ao meu lado, e eu estou de braços cruzados e não estou fazendo nada. E ele falou, depois de alguns dias, coloquei-me em jejum e oração diante do Deus do céu. Ele está nos trazendo um alerta. Se nós queremos reconstruir os muros firmes, fortes, que nos garanta proteção, eu tenho que lamentar, eu tenho que chorar, eu tenho que me colocar em jejum e oração. Uma igreja que não jejua é uma igreja fraca. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Um sacerdote que não ora pela esposa e pelos filhos é um reinado falido. Nós temos que entender, para reconstruir os muros que estão ao nosso redor, há necessidade de alguns passos que nós precisamos tomar. Coloquei-me então em jejum e oração diante do Deus dos céus. Foi isso que Neemias fez, e que nós veremos a diferença aqui em breve. Por que é necessário? Mas eu já sei orar, eu já sei jejuar, não está resolvendo nada. Eu já estou na igreja tem 10 anos, 20, 30, 40, e a sua vida não muda. Você está andando em ciclo, você está patinando, você não chega em lugar algum. Talvez o que esteja faltando para as nossas vidas seja um caminho de jejum e oração diante do Deus dos céus. Como eu vou reconstruir uma igreja forte? Como eu vou reconstruir a minha família se eu não estou buscando uma base sólida que é a palavra de Deus? No versículo 5, fala: e desabafei, ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra e a tua aliança, usa de misericórdia para aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos que desabafar diante do nosso Deus. Você tem que abrir o seu coração, tirar as escamas dos olhos e deixar que Jesus, que aqui está, Ele possa ouvir o seu clamor. Amém, igreja? É isso que Deus espera. Ele desabafou, Ele colocou para fora toda a angústia, toda a mágoa e toda a dor. Eu vejo então pensando, meu Deus, olha o que esse Neemias fez. Ele sentiu a dor do povo que estava cativo, ele viu e trouxe isso para dentro dele. E nós temos que entender, talvez o meu próximo está necessitando talvez de qualquer ajuda, e o meu coração está tão duro, tão fechado, que eu já nem me sensibilizo mais. Quando fala aqui rumores de guerra, que caiu míssil, que caiu bomba, morreram centenas e milhares, o meu coração não está nem aí. Eu estou preso talvez no Instagram, no TikTok, assistindo as minhas séries da Netflix e não estou nem aí pela situação. Talvez a nossa situação política, nós vemos como é que está e talvez eu estou o quê? Quieto, sem fazer nada, não estou orando, não estou jejuando, não estou pedindo a intervenção de Deus para que possa transformar esse cenário e trazer melhoras para o povo. Nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas se eu não coloco diante de Deus, se eu não trago o meu desabafo diante de Deus, como Deus então vai intervir na minha e na sua causa? Como Deus vai fazer se eu não estou desabafando com Ele? Mas talvez eu escolha o meu desabafo nas redes sociais. Hoje estou triste, hoje eu estou magoado, hoje eu não estou muito bem, bota carinha de choro, mas não sei o quê.
mas talvez você não esteja colocando o seu joelho no chão e buscando aquilo que pode todas as coisas. Esse é o alerta que nós precisamos nos colocarmos nessa noite. Eu tenho desabafado diante das situações, diante de Deus? Não adianta desejarmos ano novo se as minhas atitudes, os meus erros são os mesmos do ano passado. Eu não procuro mover nada de errado na minha vida, na minha casa. Eu estou trazendo os mesmos erros para esse corrente ano. Então, como eu vou viver algo novo, eu vou experimentar algo extraordinário de Deus, se eu estou trazendo nas minhas costas aquilo que não era para trazer? Por isso que nós temos que desabafar o nosso coração diante de Deus. Eu não sei se você tem a oportunidade de orar e buscar a Deus, para que Ele possa trazer esse renovo. Quanto tempo você não desabafa com Deus? Quanto tempo você já não ora mais como orava? Quanto tempo você mais não jejua mais? Quantas vezes nós estamos, talvez, num automático diante de Deus? Acordo pela manhã um versículo, outro versículo à noite. Pai, obrigado pelo meu dia, até amanhã, amém. Igual o Jornal Nacional, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. E nada muda, nada sai do lugar. Talvez nós precisamos acordar e desabafar diante de Deus. Será que eu e você, nós estamos num automático na casa de Deus? Automático talvez na minha casa, aquelas séries repetitivas, fazendo tudo automático, horário para tudo. Nós temos que acordar, nós temos que despertar, para de fato ativarmos aquilo que precisa ser ativado diante de nós. E ele orou: Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, use de misericórdia para aqueles que te amam e obedece os teus mandamentos. Obedece os teus mandamentos. No versículo 6, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti. Neemias era um homem de oração. Neemias era um homem de postura. Ele era um homem de postura. E ele trouxe que nós precisamos estarmos com os nossos ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não existe um outro caminho para afirmarmos a nossa fé se a palavra não entrar no nosso coração. Que os teus ouvidos estejam atentos à palavra de Deus. Nós temos que parar de emprestar os nossos ouvidos para aquilo que não edifica, para aquilo que não traz crescimento diante de nós. Nós temos que cessar muitas coisas. Nós temos que parar, nós temos que cessar, porque não é o caminho que Deus espera diante dessas situações. E você tem orado, tem colocado diante de Deus os seus pedidos e as suas orações? Versículo 7: temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos, nem respeitados os teus decretos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Outro ponto que nós conseguimos observar em Neemias, que ele reconhecia as falhas dele. Ele reconheceu a falha dele e do povo. Versículo 7: temos agido de forma perversa e corrupta, vergonhosa contra ti. Ele está buscando uma igreja viva, uma igreja rica, que clame, que se coloque diante dele, em sabedoria e reconheça as nossas falhas. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Nós temos agido de forma perversa para com as pessoas. Talvez eu tenha magoado o meu irmão que está dentro da igreja, talvez pelo um comentário, uma palavra, pela uma brincadeira, pela uma atitude.
talvez por um comportamento que alguém fez, que eu acabei tomando partido e iniciativa e tomei uma postura o qual desagradou a Deus e a pessoa que está ao meu lado. Será que nós temos agido de forma vergonhosa e não temos obedecido os teus mandamentos e nem respeitado os teus decretos? Primeiro passo: se eu preciso reconhecer, se eu preciso reconstruir as muralhas que estão diante de mim, reconstruir as muralhas, eu tenho que reconhecer que eu tenho falha, que eu sou um pecador. E não adianta nós tentarmos reconstruir o nosso externo, se o nosso interno está corrompido, se o nosso interno talvez esteja magoado. Talvez eu não consiga liberar o perdão, o amor, o ódio. Isso tem me consumido, isso tem me tirado da presença de Deus. E Neemias, ele falou: temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa diante de Deus. Essa é a oração que ele fez para Deus. Ele se despiu do seu orgulho, da sua grandeza e falou que eu tenho agido de forma incorreta. Talvez nessa noite você precisa colocar diante de Deus essa forma corrupta que talvez que esteja dentro de você. Talvez você não está conseguindo se achar, amar e liberar o perdão, talvez dentro da sua casa, talvez dentro da sua família, quiçá dentro da sua própria igreja. Como nós precisamos ser uma igreja forte, onde nós precisamos reedificar os muros, os pilares da igreja, se eu não libero o perdão, porque ele me magoou, ele me xingou, ele me feriu, ele me fez isso, ele falou mal da minha esposa, ele falou mal do meu filho, eu não perdoo ele. Nesta noite nós temos oportunidade de nos colocarmos diante de Deus, para que Ele possa quebrar em nós essa forma perversa, vergonhosa. E nós temos que respeitar conforme os estatutos da palavra de Deus. E Neemias, ele se colocou diante de Deus, ele colocou para fora tudo aquilo que ele tinha de colocar. Ele entendeu que ele, o povo dele, estava falhando diante de Deus. E como eu vou reconstruir as muralhas de fé, de força, de segurança, se eu não reconheço que eu estou falhando diante de Deus? Nós temos que trazer esse reconhecimento nessa noite. Eu tenho colocado diante de mim os problemas, a minha casa, a minha família, eu tenho reconhecido que eu tenho falhado, que eu tenho pecado, ou infelizmente o meu orgulho está tão acima de mim, que eu não consigo nem sequer ver que eu também cometo falhas. E nós temos que buscar em Deus tudo isso. No versículo 8 ele fala assim: contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Existe uma aliança feita para mim e para você. Tem uma aliança sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Se nós guardarmos a palavra de Deus e ouvirmos atentamente, Ele vai fazer milagre em nossas vidas. Amém? Deus há de fazer. Se nós guardarmos de fato a palavra diante de nós. Nós temos que entender. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Versículo 11 diz assim: eu te rogo, deixa-te o ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei o pleito. Então Neemias, ele jejuou, ele orou, e ele ia se colocar então na presença do rei.
para apresentar a causa que ele queria, que a gente vai ver a seguinte. Ele se colocou diante do rei para apresentar essa causa. Eu te rogo, deixa o ouvido alcançar o clamor de Deus, humilde, atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito ao teu nome. Faça com que eu encontre compaixão nos olhos do homem a quem eu levarei o meu pleito. A quem você tem levado o seu pleito? A quem você tem levado? Nós temos que colocar diante da cruz tudo aquilo, para que nós possamos achar de fato o favor do rei. Nessa época, eu era copeiro, degustador de confiança do rei. No capítulo 2 fala o seguinte: no mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu havia apresentado com um semblante triste na presença dele. Neemias falou aqui, que nunca se apresentou diante do rei com semblante triste. Ele nunca se apresentou diante do rei. E nessa noite nós estamos diante do nosso Rei Jesus, amém? Nós estamos diante dele. Então, para que tristeza? Para que mágoa? Para que então a falta de perdão? E ele fala com um semblante triste na presença dele. Talvez você chegou nessa noite com seu semblante triste, preocupado com a sua casa, com a sua família, com enfermidades, área sentimental abalada, parte financeira pela misericórdia de Deus. Apresentes a Jesus, desabafando tudo o que você sente. No versículo 2 diz: por este motivo me indagou, por que o teu rosto está entristecido? O rei então perguntou para Neemias: por que o seu rosto está entristecido? Se não está enfermo, isto só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo. Então Neemias estava diante do rei, e o rei então, notar o semblante dele que estava triste, Neemias teve medo. Sabe por quê? Ele não sabia qual seria a reação do rei para diante do que ele iria pedir naquele lugar. Ele não sabia. E ele apresentou. Versículo 3 do capítulo 2: e justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Ele apresentou a causa diante do rei, daquele homem que poderia salvar então a Jerusalém. Então ele não aceitou aquela situação e disse: se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais estão completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Talvez você chegou nessa noite aqui com as suas portas consumidas pelo fogo, destruídas, sem saber o que fazer, qual a medida nós devemos tomar. Saiba que Neemias colocou a sua causa diante do rei Artaxerxes, e ele falou o que ele precisava naquela noite. Então no versículo 4, olha que diz o rei aí: então o rei me perguntou: o que está desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Mais uma vez Neemias orou ao Senhor antes de colocar ao rei o seu pedido. Quantas vezes nós temos colocado diante de Deus os nossos pedidos? Queremos um 2026 cheio de alegria, cheio de bênçãos. Se eu não estou apresentando a minha causa diante o Rei dos céus. Eu não sei se você fez uma carta, um documento
colocando diante de Deus as suas metas para este ano. O que você quer melhorar, o que você precisa ser transformado. Talvez você quer melhorar o seu lado espiritual, ou talvez você está querendo buscar algo material, que não é errado. Talvez você está buscando um caminho de intimidade com Deus, de relacionamento, de compaixão, de amor. Talvez os seus muros estejam caídos, abalados. Esse muro está trazendo vergonha para você, desprezo, humilhação, tribulação. E talvez você esteja aceitando, achando isso normal. Esse período de humilhação que nós temos visto. Saiba que isso não é normal. Que o nosso Senhor Jesus, Ele pode transformar as nossas situações essa noite, amém? Ele pode transformar. Então o rei me perguntou: o que está desejando me pedir? E nesse instante eu fiz uma rápida oração diante dos céus. Nós precisamos falar sempre em oração, orar, 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 sermos repetitivos em todos os níveis. Ele apresentou o rei a sua causa, e você já se colocou de joelho, já colocou diante de Deus a sua causa, para o que você pretende alcançar e almejar ainda este ano, ou não precisa? Ou você faz tudo na força do seu braço, ou espera o acaso, ou o destino te levar? E no versículo 5, fala: e respondi: se for do teu agrado, se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reconstrua a cidade. Neemias teve um posicionamento, Neemias teve uma iniciativa. A quem entendes de enviar? Neemias falou: envie então a mim, para que eu reconstrua as muralhas de Jerusalém de novo, amém? Neemias não pediu ajuda para ninguém. Envia-me, envia-me. Talvez o que esteja faltando para as nossas vidas seja a iniciativa de servir a Deus, a iniciativa de buscar de fato o nosso Deus. Se for do teu agrado, se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro. Nós vemos que esse copeiro, Neemias, era um homem obediente. Ele reconhecia a autoridade do rei que estava diante dele. Qual rei que não se sensibiliza de ter alguém com tamanha compaixão em poder ajudar e servir? Apresentei-me ao rei a sua causa. Nessa noite que nós possamos fazer isso, apresentar ao nosso rei a nossa causa. Nós precisamos reconstruir de novo os nossos muros, que o inimigo, talvez eu tenha dado brecha, talvez eu não tenha vigiado, talvez a minha ignorância me tirou da presença dele, mas nós teremos oportunidade de nos colocarmos de novo com uma muralha forte de segurança diante de Deus. Então o rei acatou então a vontade, de conforme foi a vontade de Neemias. Ele fez. E avançando mais um pouquinho para que você consiga concluir todo o capítulo de Neemias. Se você ainda não fez essa leitura na sua casa, faça a leitura destes capítulos. Você vai ver como é edificante, qual a postura de alguém para vencer. Então ele recebeu então a autoridade do rei Artaxerxes, para que ele fosse então até Jerusalém e reerguesse as muralhas que foram destruídas. Ele recebeu então essa carta que dava plenos poderes para ele reconstruir. Isso tudo ele teve esse favor do rei, porque primeiramente ele chorou amargamente, ele assentou, ele se colocou, ele desabafou, ele orou. E ele falou: como eu vou estar feliz se a cidade do sepulcro dos meus pais foram destruída? Ele não aceitou a situação que estava acontecendo. Ele falou: eu não aceito essa situação. Imagina se todos nós, eu e você, pudéssemos tomar essa atitude. Eu não me conformo com a situação econômica do nosso país.
Eu não conformo com a situação política do nosso país. Eu não me concordo com fome, com miséria, o qual os nossos olhos têm visto. Mas talvez o meu coração já se encontra petrificado, já não mais, eu não sinto dor. Talvez ao passar então pela via pública, alguém me pede um pão e eu talvez nem olho para a cara daquela pessoa. Talvez o meu coração está duro, não consegue ver a dor do outro, a dor do outro. E como nós poderemos ser uma igreja forte se eu não tenho essa sensibilidade em ajudar o meu próximo? O que então eu tenho que fazer? Então, Neemias encontrou o favor do rei e se colocou conforme a vontade de Deus. No capítulo 6, no versículo 15, nós teremos a solução desse fato. Capítulo 6, versículo 15: Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Neemias gastou 52 dias de trabalho para ele reconstruir novamente os muros da cidade de Jerusalém, que foram destruídas, que foram sitiadas. Simplesmente porque ele levantou assim: eis-me aqui, a quem enviarei? Ele falou: envia-me então. Mas durante essa reconstrução, pessoas foram levantadas para atrapalhar o projeto de Neemias. No capítulo 4, no versículo 7, de forma bem breve: quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens do Ade foram informados que os trabalhos de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Quando nós tomamos uma atitude diante de Deus, de ouvir a palavra, de servir na casa de Deus, os inimigos se levantam. Os inimigos se levantam para tentar nos frear por situações adversas. Levantaram dois homens, conhecidos como Sambalate e Tobias. Leia a Bíblia que vocês verão o que esses homens fizeram para atrapalhar a reconstrução do templo, dos portões. Quantas pessoas estão levantando diante de nós para tentar nos frear, para tentar falar que não tem jeito. Não sei por que vocês vão na igreja, não sei para que vocês oram, se o que está acontecendo não está resolvendo nada, a sua vida parece a mesma. Não empreste os seus ouvidos para Sambalate nem Tobias. Continue traçando o seu caminho para o alvo que é a cruz, amém? Continue traçando, porque vai levantar pessoas, talvez dentro da sua casa, no seu local de trabalho, na faculdade. Você não vai conseguir, isso não é para você, isso é muito difícil, eu não sei por que você está fazendo isso. Pessoas se levantarão para tentar nos frear, quando nós tomarmos uma posição de reconstrução dos nossos muros. Talvez essa palavra saia dentro da nossa própria casa. Talvez um marido que não seja convertido, ou talvez ao contrário, uma esposa que não seja convertida, ou talvez um filho que não seja convertido. Saiba que levantarão pessoas para tentar frear os nossos passos. Sambalate e Tobias estão em todo lugar, e nós temos que tomar cuidado para que esses Sambalate não estejam também dentro da igreja. Esses homens ficaram furiosos porque os muros seriam reconstruídos. Eles ficaram furiosos. São pessoas que não querem fazer nada, mas quando alguém se levanta para fazer, ele já começa a atrapalhar os nossos sonhos, as nossas metas. Nós temos que tomar cuidado. O nosso ano está começando. Nós temos 11 meses pela frente ainda. Poderão levantar Tobias e Sambalate dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu escritório, para tentar te roubar a sua paz, para tentar te minar,
te frear, te tirar o foco que é a presença de Deus. Saiba que Neemias, ele enfrentou isso. Ele enfrentou. Por diversas vezes foi falado: vem aqui, Neemias, pare a construção dos seus muros, que eu preciso conversar com você. Ele não parou, porque Neemias, ele tinha um foco. Neemias, ele tinha um objetivo. Ele não parou para ouvir Sambalate e nem Tobias. E talvez eu estou emprestando os meus ouvidos, talvez eu estou no caminho, eu estou na direção certa, estou focado para a casa de Deus, e a pessoa fala: eu não sei por que você está fazendo isso. Saiba, se nós emprestarmos os nossos ouvidos, nós iremos falhar. No momento da minha conversão, várias pessoas falaram: isso aí vai ser um fogo de palha, você vai ficar só um mês na igreja, você não vai conseguir ficar dentro da igreja, porque você vem de outra denominação, você vem de outra religião. Se eu tivesse parado para ouvir essas pessoas, talvez hoje eu não estivesse aqui nessa noite falando do amor e da palavra de Deus, igreja. Eu não dei ouvido a essas pessoas, perdi amizades, supostamente, pessoas que eram amigas, mas infelizmente, porque eu dei um passo de fé em direção à palavra de Deus, eles se afastaram de mim. Mas o meu passo é de caminhada com Jesus. Eu não dou ouvido a Sambalate e nem Tobias, porque eu sei aonde eu quero chegar. Amém? E se você souber aonde você quer chegar, nada vai te tirar da presença de Deus. Saiba que Neemias, ele sentou, ele chorou, ele jejuou, ele orou diversas vezes, como nós acabamos de ver aqui, e ele se apresentou diante de Deus, diante do rei, apresentou diante do rei, colocando a sua causa. Como eu posso estar feliz se a cidade dos meus pais está tudo em sepulcros queimados? Ele não aceitou a situação. Seja qual for a situação que você chegou aqui nessa igreja, não aceite, repreenda em nome de Jesus. Rogo-te, Pai, peça a Ele, desabafa diante de Deus, para que Ele venha transformar. Mas primeiro, antes de tentar reconstruir o que está o nosso externo, eu tenho que reconstruir primeiro é o meu coração. A primeira pessoa a ser mudada tem que ser nós mesmos. Eu não consigo mudar minha esposa, o meu filho, se eu não tiver um caminho conforme a palavra dele. Eu tenho que me rasgar diante dele, colocar para fora o meu orgulho e me se desprender disso tudo, para que nós possamos alcançar. E Neemias, ele fez isso. Ele se rasgou diante de Deus, ele reconheceu as falhas dele. Se nessa noite a sua muralha está destruída, você está passando por tribulação e humilhação, saiba que você está no lugar certo, onde Deus transforma as situações. Neemias gastou 52 dias para reerguer novamente a muralha, mas talvez essa muralha que está diante de nós, talvez se nós orarmos ainda hoje, no nosso quarto, na nossa casa, essas muralhas caem, e amanhã eu possa dar testemunho de alegria e de bênção na nossa vida, na nossa casa, amém? Quem sabe, isso que está faltando, para que essas muralhas caiam, e eu reconstrua uma nova muralha de novo. Não é fácil reconstruir, não é fácil. Pessoas se levantarão para tentar minar e te roubar a sua fé. Nós precisamos reconstruir de novo o nosso eu, com amor, perdão, misericórdia. Melhorarmos o nosso relacionamento um para com os outros. Se Neemias fala, isso não é problema meu, você que vai reconstruir, estaria lá as muralhas destruídas, e nós temos que colocar diante do rei, do nosso rei Jesus, que essas muralhas, nessa noite, elas possam ser reconstruídas dentro dos pilares de atitude e comportamento. Amém? Gostaria que você ficasse de pé.
Senhor Deus, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Nós entendemos que nós precisamos, ó Pai, jejuar e orar, chorar, desabafar e buscar, ó Pai, para alcançar o Teu favor. Nós reconhecemos nessa noite que os nossos muros precisam ser reconstruídos em nome de Jesus. Que nessa noite o Teu Espírito Santo mova o coração dessa igreja, para que nós possamos sentir a paz, ó Deus, para que nós possamos alcançar o Teu favor. Reconhecemos, Jesus, as nossas falhas e as nossas limitações. Então, por favor, Senhor, manifesta mais uma vez conforme a Tua vontade. E não permita, ó Pai, que nós possamos emprestar os nossos ouvidos para Sambalate e nem Tobias. Que nós possamos ouvir o Teu Espírito Santo. Nessa noite, talvez você queira tomar um passo de fé em